do Senhor. Não tem outro assunto na igreja a não ser vida e morte, é o que nós tratamos aqui, ó Deus. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Nós, ó Pai amado, que tão boquirotos ousamos falar o Teu nome. Nós, ó Pai, que tão boca suja, Pai amado, misturamos o Teu nome com tantos outros pensamentos, ó Deus. Tem misericórdia de nós, pecadores. Tem misericórdia de nós, pecadores resgatados pelo Teu sangue. Tem misericórdia, porque o Senhor é quem faz toda a obra em nós. Em nome de Jesus Cristo, pode se assentar. This is a demonstration of Wirecast. Lendo esse texto, This is a demonstration estudando ele hoje à of tarde, Wirecast. eu estava pensando que motivo, lendo esse texto, que motivo nós temos para criar alguma esperança no homem? Nós estamos vivendo dias conturbados, dias de questionamentos do governo, ao governo. Queremos tirar uma presidente, botar outra presidente. Nós queremos mudar o país, vamos botar o bloco na rua, que os tanques venham, que venham generais. Mas nós sabemos lá no fundo que isso é só um paliativo. Isso é só apenas para satisfazer um ego, uma parte da história, talvez, em que saudosamente nós lembramos lá atrás que era muito bom, mas nós sabemos que a solução não existe para esse mundo no governo humano. Não existe solução. Nós podemos mudar os governos, nós podemos mudar as leis, nós podemos mudar tudo para cercear o pecado, para cercear as más práticas. Igual semana passada eu falei que a sociedade condena as más práticas, condena o erro, mas ao mesmo tempo ela elogia e mantém o erro. Condena o bêbado que está caído no meio-fio, né? Mas nada se faz para que os bares fechem as portas. Nada se faz para que se pare de vender cachaça. Então eles falam que eles reclamam das mulheres de 13, 14 anos grávidas, meninas, 13, 14 anos grávidas, mas não proíbem os bailes funks. Então é uma sociedade hipócrita. Ao mesmo tempo que condena o resultado dela própria, o resultado do próprio modo dela viver, o resultado do próprio modo da sociedade viver, da sociedade ser, a própria sociedade condena o fruto dela, mas não condena ela própria. Condena todo tipo de erro, mas não faz nada para sanar os erros. Ah, os meninos estão matando, mas como não pode reduzir a maioridade penal. Ah, que o ladrão é isso e aquilo, coitado que eles estão presos. E por aí vai, essa hipocrisia latente no ser humano. E a sociedade nada mais é do que formada por seres humanos, não é isso? Então, a raiz de toda hipocrisia é o ser humano. A raiz de todo mal é o ser humano. A nossa sociedade, ela não é corroída por lobos, não é corroída por tatus, é corroída pelo ser humano. O ser humano que estraga o mundo, o ser humano que estraga a sociedade, o ser humano estraga, tem o dedo podre em tudo que ele coloca a mão. Até no evangelho, quando ele bota a mão, bota um dedo podre. Nós estragamos tudo, nós temos o dom de estragar. Nós somos o fungo que corrói a criação. Se espalha silenciosamente e mata a criação. Por isso ela geme. Por isso a criação geme, por isso nós somos insuportáveis na criação. Por isso que a terra dá estertores de morte e quer nos matar de uma vez só. Quer acabar com essa raça que passa sobre a terra. Quer acabar com isso tudo, ela quer acabar conosco. E nós, cristãos, estamos inseridos nesse meio. Somos o sal da terra, a luz do mundo. Oh, glória! Há muito tempo não se pode chamar os cristãos nominais de sal da terra e luz do mundo. Pode se chamar de parte da terra e trevas do mundo. Os cinzentos do mundo. Os seres cinzentos que não querem ser negros, mas também não querem ser alvos como a neve. São os seres cinzentos. Os que se contaminam com todo tipo de ideologia, com todo tipo de teologia, com tudo que se vê, prega-se nesses caras, cola-se, e aí eles são distinguidos entre os brancos e os negros. Entre os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro e aqueles que lavam as suas vestes nas babas negras de Satanás. E eles jogam no mesmo time. Abraçam os céus e a terra, como ontem eu vi um cara pedindo ontem 10 mil reais para perdoar os pecados, para que você seja próspero financeiro. E ninguém diz nada, e quando você diz alguma coisa, você é o errado. 10 mil reais para você ter a sua vida financeira próspera, para você fugir da crise. Passou ontem na televisão. Você pode dividir em 10 vezes, viu? Você vai pagar agora até fevereiro do ano que vem, você vai pagar 10 mil reais, R$1.000 por mês.
dividido no cartão de crédito. This is a demonstration of Wirecast. Isso tudo é a luz do mundo que está fazendo isso. Eu me recuso a perceber isso como luz do mundo. Assim como um mago cinzento, um Gandalf andando pelas trevas, joga os dois filhos. Um mago cinzento que se esconde, se esgueira nas trevas. Isso tudo, Paulo começa a descrever, isso tudo ele fala aqui em Romanos. Vamos lá. Verso 18, do céu se manifesta a ira de Deus, a ira. Do céu não cai só chuva não, cai tempestade, cai raio, cai relâmpago, cai meteoro. Não tem apenas um sol brilhante um dia inteiro, não. Tem a ira de Deus. Do céu cai bênção, né? Olhamos para o céu onde está o nosso socorro, mas também de lá desce a ira de Deus sobre todo homem que pratica iniquidade. Sem pestanejar. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que retêm a verdade. É mentira. Que mesmo conhecendo a verdade, segura a verdade para si e solta a mentira. A ira de Deus está sobre esses. Está sobre todos que têm um contato superficial que seja com o Evangelho e acham uma coisa linda. Olha o plano de Deus. Olha que coisa linda. Jesus morreu pelos meus pecados. Você chega dentro da cadeia e prega na cadeia. Fala assim, Deus já liberou o alvará para você. Você vai ver nego rolando no chão e falando em línguas. Mas quando sai aqui fora, mete a 380 na cintura e vai fazer uma fita. Apesar de lá rolarem no chão e falar, oh glória, estou recebendo. Você canta, tem sabor de mel, o nego chora. E ainda fala, minha vitória tem sabor de mel. Deus já está botando lá na mesa do juiz. Mas chega aqui fora, meu amigo, é pior do que o pior dos loucos. Que verdade é essa? Que evangelho é esse? E que pouca vergonha é essa da atitude diante da pregação do evangelho? Que pouca vergonha de tratar Deus como um ser lambão, como um ser que tolera, um pai velho, que tolera tudo. Igreja agora virou casa de vó. Casa de vó é chiqueiro de neto, né, que eles falam, né? Chiqueiro de neto, neto pode tudo na casa da vó. A igreja agora virou casa da avó. Mas Paulo continua, vamos lá. Homens que detêm a verdade e justiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então Deus se manifesta para os caras. Se manifesta para a humanidade. Vai nos hospitais, na delegacia. Hospitais, delegacia. Todo lugar que tem coisa ruim. Onde o homem é confrontado com a realidade da vida. Qualquer lugar onde o homem é confrontado com a realidade da vida, você vai achar pessoas clamando a Deus. Se nós pudéssemos sermos transportados agora para dentro daquele avião da Malaysia Airlines, que foi atingido por um míssil. Se nós fôssemos transportados agora, lá dentro agora, na hora que o míssil atingiu a aeronave, você ia ver gente gritando Deus. Você ia ver ateu chorando. Você ia ver gente que nem sabe o nome de Jesus, tratando Jesus como amigo íntimo. Se nós fôssemos agora transportados por Titanic, você ia ver ateus, ímpios, pedófilos, safados, gente viajando com amante, clamando a Deus ali enquanto o navio estava afundando. Você ia ver a hipocrisia humana se manifestando na pior da situação do homem, que é a morte. A hipocrisia se manifesta, porque Deus se revelou a ele um dia. Eu me atrevo a dizer que não há ser humano na face da terra que não tenha sido conhecido. Deus se revelou e se mostrou para ele que há um Deus. Deus se mostrou para todos, para qualquer indivíduo da face da terra. Ele se mostrou para ele, às vezes para a sua própria condenação. Mas ele se mostra, existe um Deus. Não existe ser humano que não tenha em si um conhecimento prévio, um conhecimento em si que carrega nele o sentimento de que há um Deus. Tanto é que nós vamos ver povos separados geograficamente por distâncias incríveis que cultuam o mesmo Deus. Pagão, mas é o mesmo Deus. Vamos ver o tipo de construções separadas por milhares de quilômetros que são iguais, idênticas. A mesma crença num Deus.
Os nórdicos, junto com os bretões, com todo mundo, com os druidas, criam um Deus. Toda mitologia cria em um Deus. Em um Deus supremo. Até a Índia, em que tem bilhões de deuses, tem um Deus supremo. Sempre vai focar num ser superior. Até a ciência chega no final, tem uma força superior que não conseguimos explicar o que é. Até Stephen Hawking fala algo, há um Big Bang, há uma energia, há algo criativo, há alguma coisa que deu início a isso tudo. Muda-se o nome, mas sabe que tem algo oculto aos nossos olhos, oculto à nossa crença, oculto ao nosso coração, ao coração deles, porque Ele se revelou a mim e a você como Senhor absoluto de todo o universo. Mas a revelação de Senhor absoluto de todo o universo, eu vou contar um segredo para vocês, você pode sair daqui metido e pensar, não, é para poucos, viu? Porque tem gente que ainda que Deus ainda está brigando com Satanás. Cria um outro Deus, o Deus agora é Satanás. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que fiquem indesculpáveis. Sem desculpa. Aí os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras. Será que isso é suficiente para que o homem veja e conceba a existência de Deus? Será que isso é suficiente para o que ele já nasce com uma fagulha, né? Um spark de Deus dentro dele? Uma fagulha, e quando ele contempla os céus, o sol, o ritmo das coisas, as vacas parindo no curral no tempo certo, as flores no tempo certinho, ele pode marcar as estações do ano pelas flores, ele pode marcar as estações do ano por certa chuva, uma chuva que vem certinha. Ele pensa, tem uma inteligência por trás disso. Será que isso é suficiente para que ele perceba de que há alguém por trás disso? É suficiente. E dão um nome, igual eu voltei lá atrás, dão um nome de Tupã, de Zeus, de tudo. Cada um, mas tem uma suficiência de conhecimento para que eles desenvolvam a percepção de que há um Deus. Amenhotep, um faraó, que quando ele reina no Egito, ele é morto precocemente, ele revoga todos os outros deuses e passa a falar que há um só Deus, que é o Deus dos hebreus. E eles matam ele precocemente por causa disso. Acabam com a vida dele. Ele muda até a capital do Antigo Egito, porque ele cria no monoteísmo, passou a crer no monoteísmo. Falou, não existe um Deus, e deve ser o Deus que tirou aqui o povo do Egito há milênios, há tempos atrás. Deve ser esse Deus, vamos cultuar esse Deus agora. Revogam-se todos os deuses, Ra, Amon-Ra, Ra, Pá, Lá, Tá, Ma, Lá, Ra, revogam-se todos, e agora vamos cultuar um só Deus. Matam ele rapidinho, acabam com a vida dele. Porque o homem faz dos muitos deuses uma desculpa de domínio peculiar sobre cada casta, sobre cada pessoa, sobre cada grupo de pessoas. Vamos criar um Deus para dominar os agricultores, um Deus para dominar os juristas, um Deus para dominar os governantes. Vamos criar deuses para dominar, e por trás disso tem a figura sacerdotal. Está sobre todo, porque ele agora já não é um homem comum. Na Idade Média, os papas, os bispos católicos dominavam sobre os reis, porque ameaçavam eles com o fogo do inferno. Rei, você vai ter que, rei Rafael, você vai ter que descer a Palestina, libertar a Palestina, matar os muçulmanos, que aí Deus vai garantir para você perdão para os seus pecados futuros. Aí você vai poder pegar, fazer o que for, roubar o que for. Já está perdoado. Você matou o muçulmano. E os reis iam. Quando algum iletrado for acusar você, cristão, que você tem culpa por causa das cruzadas, manda ele calar a boca, porque culparam das cruzadas foram os papas, não foram os cristãos. Eu tenho uma raiva quando ele fala assim, vocês foram culpados pelas cruzadas. Burro, vai ler história. Tem antipatia disso. Quer julgar sobre as costas de nós, cristãos, a culpa das cruzadas. A culpa do Papa, e Papa nunca foi cristão. Nunca foi cristão. Nem Constantino, ordinário. Ordinário que precisa estar na ordem, né? Então começa a descrição. Vamos começar a descrição.
Verso 1, 21. of Wirecast. A ingratidão humana. Romanos 1, 21. A ingratidão. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. A ingratidão humana para com Deus. Deus pode fazer o que você acha, que se Jesus aparecesse hoje, fazendo milagres, nós teríamos o mesmo coração da Palestina, o mesmo coração da Galileia, coração obstinado. Não, nós teríamos os 9 leprosos, tranquilo, coração de 9 leprosos. Foram curados quantos leprosos? Quantos voltaram para agradecer? A ingratidão humana. Ingratidão. Só um volta. E ele era samaritano. Era o pária, né? Era o que não prestava. Ele voltou para agradecer. Aos religiosos, não, vamos mostrar o sacerdote é suficiente. O sacerdote representa Deus. Já se basta. Jesus que se dane. Que se dane Jesus e o Evangelho. Eu quero o sacerdócio. Essa atitude de hoje. Preferem o sacerdócio. Tem gente que você vê gente morrer hoje. Você vê gente morrer na igreja, nos ministérios. Pega hoje um ministro de louvor e senta no banco. Pega um diácono e senta no banco. Pega um guitarrista e senta no banco. Ele morre por dentro, definha, igual uma samambaia podre. Ele definha. Definha. E ele não sai da igreja por causa do orgulho. Vou continuar aqui. Ainda fala assim, o pastor vai ter que ele não entende o funcionamento do corpo de Cristo. Na verdade, nem o pastor entende. Esse pastor que faz isso entende. Você quer ver? Pega um líder e bota ele sentado. Você mata ele da igreja. Ingratidão dos dois lados. Porque eu quero aparecer, já foi me dado o gosto do poder. Quem experimenta o poder não quer largar. Quem experimenta o poder, ele não quer largar, ele quer continuar ali. Quem acha que galgou degraus espirituais na igreja, ele acha regressão. Eu vou te falar que não existe degrau espiritual na igreja. A igreja é plana, a igreja não tem degrau. A igreja é plana, não tem degraus na igreja. Não tem níveis na igreja, não. Só se usa nível na igreja quando se constrói o prédio. Depois não usa nível mais não. Acabou o nível. Mas eles gostam de implantar níveis na igreja. Porque afinal, eles querem tornar você grato a mim, sacerdote. Eu que te dei o poder de falar na igreja, na pregação. Eu que dei esse poder a você. Seja grato a mim. Por quê? Tem que direcionar tudo para mim. This is a demonstration of Wirecast. E aquilo tudo ali vão trabalhar na igreja. This is a demonstration of Wirecast. Não gratidão a Deus. Ingratos. Os discípulos, quando Jesus morre, quantos discípulos tinham debaixo da cruz ali? Um. Está vendo que não salva muita gente? Ingratidão humana. Estavam os discípulos, estavam para tudo quanto é lado. Jesus viu a ingratidão humana. Quando ele pregava, ele via a ingratidão. Dos pães, ele distribuiu, multiplicou pães. E papai solta pão e come pão e come pão. No dia seguinte, ele vai andando, o que faz? Quem que a multidão vai? Atrás dele, fala, vocês estão atrás de mim por causa do pão. Não é por causa da pregação. Vocês estão aqui para comer. Ele falou, foi isso, vocês estão aqui para comer. Para encher o bucho. Interesseiros. O que interessa é o pão, meu amigo. O que interessa é o sustento. Daí ele fala, trabalhar pelo pão, que não perde, mas trabalhamos pelo pão da vida eterna. A pilantragem exasperada. Verso 1, 22. A ignorância se manifesta aí, 22. Dizendo que sábios tornaram-se loucos. Você conhece algum louco aí que fala que é sábio? Conhece algum que é cheio de sabedoria de Deus?
que dominam os This atributos is a de Deus, demonstration of de modo que Wirecast. sabe quais alavancas ele aperta para acionar Deus. Os botões ele já tem o This is código, a já tem o celular de demonstration of Deus. Wirecast. Gabriel já liga para ele em cima do altar. Quem já viu esse vídeo? This is O a pastor pregando, o demonstration celular toca, of ele pega. Wirecast. Ô Gabi, beleza? Ele fala que é o anjo Gabriel ligando para ele. This is a demonstration of Miguel, esse é Wirecast. Miguel. Miguel liga para ele no altar. Ele fala com Miguel no altar. This is a demonstration pastores of que Wirecast. São esquizofrênicos, ouvem vozes. Como é que é, Jeová? Ah, Jeová, tudo bem, Jeová. Olha, mano. This is a demonstration of Wirecast. Manifestar ao vivo numa concentração dele na África. This Ele is a renunciou demonstration a of na África e Deus ia Wirecast. se manifestar. Jesus ia aparecer ao vivo para todo mundo lá. E aí ia ser filmado. This is E a o que fez todo mundo? demonstration of Wirecast. Loucos. E fala que são sábios. This is a demonstration Louco, of isso mesmo. Wirecast. Doido, varrido. Eu nunca imaginei que seria um doido varrido. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. É certo, ele cria mesmo, This is a porque demonstration ele of porque as Wirecast. ovelhas seguem o líder, né? Os discípulos seguem o líder. Se o líder for louco, vai dar o quê? Louquinho. This is a viva demonstration André Luiz, of né? Wirecast. Haja André Luiz para esse povo. Dizendo os sábios tornaram-se This is a loucos. demonstration of Wirecast. Nós temos então ingratidão, loucura, ignorância, né? This Idolatria, is a verso demonstration 23. of Wirecast. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à This is a imagem de demonstration of homem. Wirecast. Primeiro, homem corruptível. E de aves, de quadrúpedes e de This répteis. is a demonstration of Wirecast. Répteis. Primeira coisa, transformou em imagem de homem. This is a demonstration Como of você transforma? Wirecast. Deus em imagem de homem. Qual que é o processo This is mental? a disso tudo? demonstration of Wirecast. O primeiro processo é o mental. É o culto à celebridade gospel. É o culto à This celebridade, is a culto ao líder. demonstration of Você está Wirecast. trazendo a glória de Deus para o homem. Você está confiando This mais is a no homem do que em demonstration Deus. of Wirecast. É o primeiro processo mental. Depois é o processo mesmo carnal, This de is a sentimento. demonstration of Eles Wirecast. amam mais o líder do que a Deus. E, inclusive a palavra, viu? This is Quando a se fala demonstration Deus, se of fala de Wirecast. toda a obra de Deus. Se fala dos filhos de Deus, filho legítimo que This is a receberam o espírito de demonstration adoção, of do qual Wirecast. clamamos Abba, Pai. Então odeiam os filhos legítimos de Deus, odeiam a This is a palavra de Deus, demonstration of odeiam a Wirecast. lei de Deus e odeiam o Filho de Deus, Jesus Cristo. This is a demonstration Por causa de um of líder. Wirecast. A ninguém chamei pai, a ninguém chamei This mestre, is a mas demonstration eu of exijo que Wirecast. chamem de mim pai. O pastor fala isso e todo mundo chama ele de This is a ignoram demonstration Jesus of Wirecast. e aceitam o líder. Eu conheço uma This pá de is a gente que é assim. demonstration of Wirecast. É uma chaula de gente. This is a demonstration of Wirecast. Pai apóstolo. This Apóstolo is a pai, pai demonstration apóstolo, of pastor Wirecast. e por aí vai. E por aí vai. Mas mais do que isso, This is a mais do que demonstration isso, of é quando Wirecast. não se fala, mas se age como. Às vezes, na This verdade, is a a coisa não é demonstration declarada, mas of a ação de Wirecast. estudo. Ação de estudo, ação de subserviência. This is a demonstration Subserviência of a alguém que Wirecast. não declara a palavra de Deus. Mesmo, This vamos dizer, is a se levantar um demonstration cara, of um camarada que Wirecast. prega o evangelho. O cara prega o evangelho mesmo, genuíno, e conquista lugar na This is TV a Bandeirantes demonstration of meio-dia. Wirecast. Na Rede TV 2 horas. E na Record, das 6 This até as is a 8. demonstration O cara of prega o evangelho. Wirecast. E o cara chega e quebrando o pau mesmo, e desce o pau, e tá. Se você This is cultuar a ele, você tem pecado. demonstration of Wirecast. Qualquer um This que is a anuncia o evangelho, demonstration of se for cultuado, Wirecast. é pecado. Você está trocando a imagem de Deus This por uma is imagem a de homem, criatura demonstration of corruptível. Wirecast. Porque ninguém está livre de ser corrompido. This Ninguém is a ninguém demonstration está of livre de cair. Wirecast. Ninguém está livre de cair. Ninguém. Acho não, agora This conheço is o a evangelho. demonstration Para of quê? Para nós não Wirecast. colocar nossa fé em homem. Mas, This is a Rebeldia, demonstration 1:25. of Wirecast. 1:27. O que fala do 1:27? Eu vou ler.
This is a demonstration of Wirecast. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa do seu erro. Que convinha o seu erro. O que está falando esse texto? This is a demonstration of Wirecast. Não tem outro termo. Homossexuais. This is a demonstration of já receberam deles Wirecast. mesmo que convinha o seu erro. O que é a recompensa dele? This is a demonstration Até of agora, Wirecast. Deus pode lançar no inferno quem se encaixa This naqueles is a ali. Nós lemos até agora, demonstration of inclusive esse. Wirecast. Mas hoje em dia vamos não. O que é isso? Vamos adaptar a igreja. This is Porque a Deus não está demonstration of preocupado com Wirecast. prática sexual, não. Vamos criar agora uma igreja de gays. This is a Desde que eles demonstration não of precisem Wirecast. mais mudar o comportamento. Então abre-se uma igreja de gay, que os gays continuam This sendo is a gays, continuam demonstration casados of com a pessoa do mesmo Wirecast. sexo, e fala que Deus não tem nada disso não, porque Deus aceita, porque Deus entende. This is a demonstration Temos agora um Deus of compreensivo, um Wirecast. Deus junguiano. Um Deus compreensivo. This Não is a entende? Não, peraí, se demonstration Deus of entende o cara lá, Wirecast. então por que impede o outro então de ter 5 mulheres? This is a Já que Deus demonstration entende, of pô, Wirecast. Né? Que tem o cara então ficar ser dono, ser dono de um jogo de bicho? Vou fundar agora uma bandeira de jogo de bicho, porque Deus entende, Juliano. This is a demonstration of Vou fundar agora. Wirecast. Não, eu vou agora abrir o quê? Eu vou abrir um prostíbulo, porque Deus This entende, is ele é a amor. demonstration of Wirecast. Então vamos fazer tudo então, vamos encher a cara. Vamos botar então um tonel de cachaça na igreja, porque This Deus is a entende, meu amigo. demonstration of Wirecast. Destilaria Jesus Cristo. Caninha 23, This is a ué. demonstration Deus of entende, Wirecast. Deus agora virou compreensivo. Deus agora toma sertralina. Acabou a This ira is a dele. demonstration of Wirecast. Acabou a ira de Deus. Deus agora toma Rivotril no balde. This is a demonstration Acabou a ira of dele. Wirecast. Mas a primeira coisa que o texto fala é: do céu se manifesta a ira This sobre is a todo que pratica demonstration of Wirecast. impiedade e injustiça. Não tem meio termo. Está incluído This tudo, is a tudo está demonstration incluído. of Wirecast. A partir do verso 28, ele faz This uma is a síntese disso tudo. demonstration of Wirecast. Uma síntese do ser humano. Não pensa num outro ser humano, não. Pensa em This is a você. demonstration 28. of Wirecast. E This como is a eles não demonstration se of importaram de Wirecast. ter conhecimento de Deus. Você não estou nem aí para Deus. This is a demonstration Eu conheço of crente Wirecast. assim, meu amigo. Eu conheço crente de 10 anos, This 15, is a 20, 30 anos na demonstration of igreja, Wirecast. com Bíblia grossa debaixo do braço, que não quer conhecer a Deus. This is a Não se demonstration interessa of para conhecer a Deus. Eu Wirecast. conheço pastor que não quer conhecer a Deus. Lidera um rebanho. This is a demonstration of Lidera a Wirecast. gente. Carrega nas costas aquilo. Eu This fiz is a um monte de demonstration coisa, of mas não quer Wirecast. conhecer a Deus e não conhece. Não This quer, is a demonstration of quer Wirecast. definitivamente. Porque quando você fala de Deus, ele faz cara This is a feia, demonstration of Wirecast. faz cara ruim, muda de assunto, não suporta This ouvir is a palavra de Jesus demonstration Cristo, of Wirecast. tem nojo de Cristo. This Se você is a falar com ele de demonstration Jesus, of ele fala, não é Wirecast. bem assim não. Você não pode This falar is a assim. demonstration of Wirecast. E não são um nem dois não, só. This Eu conheço is a mais de 15. demonstration of Wirecast. Lá na praça eu tive o desprazer de conhecer uns 10. This is a demonstration E of quer até bater na Wirecast. gente. Que não quer falar de Cristo. This Agora, se is a você falar com demonstration ele of de dinheiro, Wirecast. que eu já conquistei, o camarada muda de figura e transforma. Ele vira um This porquinho is a rosa. demonstration of Wirecast. Só esperando jogar o dinheirinho lá dentro. Tem um cofrinho rosa. This is Agora, a se falar de Jesus demonstration Cristo, ele of vira o Wirecast. demônio. Vira o tinhoso. O cramulhão. This is a O pé de demonstration pano. of O sete Wirecast. pele. Tudo de uma vez só. This is a demonstration of Wirecast. Não se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou This is a demonstration of a um Wirecast. sentimento perverso para fazer coisas que não convêm.
Porque estando cheio de toda iniquidade. O que é iniquidade? Palavrinha difícil. Vamos pedir aqui. Equidade. This is a demonstration of Wirecast. Equidade. É o mesmo que? This is a demonstration of Wirecast. Justiça. This is a demonstration of Equidade Wirecast. é justiça. Por que equidade é justiça? Direitos iguais. This is a demonstration of Wirecast. Dentro da igreja reina a equidade. Todos são iguais. This is a demonstration of Wirecast. Não tem nenhum que sobressai. Todos são nivelados. Então há This is a equidade na demonstration of igreja. Wirecast. Nós somos iguais. Somos regidos pela equidade, pela justiça de Deus. This Em que is a nos igualou, demonstration nos of colocou pelo mesmo preço do Wirecast. sangue de Cristo. Ainda que você queira ser, não, mas eu This tenho uma is a revelação demonstration of especial. Mentira. Wirecast. Mentira. Você não tem revelação especial. Se você tiver alguma revelação This is a especial, talvez seja demonstration of esquizofrenia. Wirecast. Uma histeria. A revelação This especial is a demonstration está of toda na Bíblia. Wirecast. O que eu ler aqui e interpretar, eu vou descobrir que o outro já interpretou This is a igualzinho. demonstration Igual muitas of coisas que eu tenho Wirecast. pregado, quando eu peguei semana atrasada, Agostinho de Hipona, This o cara is a falando o que eu falava. demonstration of Wirecast. Deus me revelou. Não, já falou com Agostinho há muito tempo. This Eu pegando um is a texto outro dia demonstration of lendo, Wirecast. eu me deparei com a declaração de Lutero. Falei, gente, semana This retrasada is a também, demonstration Franklin of Ferreira, Wirecast. falando a mesma coisa que eu falava. Se você cria um Deus na sua mente e você morrer, This is a Deus morre com você. demonstration of Franklin Ferreira falando a mesma Wirecast. coisa. Então não tem revelação especial. This É dada à is a igreja. demonstration É of você que não Wirecast. conhece outro que fala igual você. Mas sempre vai ter um com a mesma revelação que você. Então a revelação This especial is a teria que ser única e demonstration of exclusiva sua. Wirecast. Então faria de você um ser especial. Então Deus estaria quebrando as This regras is a dele. demonstration Porque a of igreja é todo mundo igual. Wirecast. Então coloca a revelação dele permeada, cuspida This em um is monte a de gente. demonstration of Wirecast. A hierarquia, This fazer a is a ponte. demonstration of né? Wirecast. Hã? Isso idolatram, porque This is a a religião é o demonstration seguinte: of está todo mundo Wirecast. lá de cá. Tem uma montanha. A montanha da ignorância de Deus. This is a demonstration of Um Wirecast. consegue levantar um pouquinho e fala assim: todo mundo vê aqui só as pedras da montanha. This Ele is a acima tem um pouquinho de demonstration grama, of ninguém vê. Wirecast. Levantou e fala assim: tô vendo grama. Ah, é o líder! Tá vendo diferente? É porque ninguém levantou a This cabeça pra is ver a também. demonstration of Dentro Wirecast. do poço, dentro do brejal da religião, um fala assim: This tem is árvore a na frente, é o demonstration of líder! Wirecast. Mas todo mundo tá vendo a árvore, só que ninguém falou. E fica no brejal da religião. This is a demonstration of Wirecast. Mas, cheio de toda a iniquidade, então de toda a injustiça, This de is todo a o pecado demonstration of contumaz, de tudo que é Wirecast. ruim, estão neles. Então eles querem a diferenciação, cheio de This toda a is a iniquidade, demonstration of Wirecast. prostituição. Qual que é o que seria This is a aquilo que tem demonstration que ser of Wirecast. improstituível que existe no mundo? A palavra de Deus, o evangelho. This is Eles a fazem do demonstration of evangelho uma Wirecast. prostituta para ganhar dinheiro para eles. Eles se tornam os cafetões. This is a demonstration cafetões. of Wirecast. Prostituem a palavra. Se nós temos então um conjunto de prostitutas e um This cara is que a manda nelas, um demonstration of rufião, Wirecast. um cafetão que põe as prostitutas para trabalhar, depois pega dinheiro, This delas is a e demonstration promete elas of proteção. Wirecast. Não é assim que caracteriza um cafetão? Assim eles pegam a palavra, This is torcem, a demonstration lançam a of palavra para se transformar em Wirecast. dinheiro e recolhem o dinheiro. E protegem o seu antro. Falando, cuidado, This irmão, is a cuidado com a demonstration ideia de of fora, Wirecast. cuidado com aquele irmão lá que é do diabo, Paulo Júnior, do demônio, cuidado com aquilo, né? This is a Cuidado com aquilo, demonstration of protegem, Wirecast. porque ali dá dinheiro. Aquilo que era improstituível, eles prostituem. This is a demonstration of Wirecast. Dando droga e paulada dos rebeldes. E manda matar se This bobear. is a demonstration of Manda matar, Wirecast. manda matar. Prostituição, malícia, This is a avareza. demonstration of Wirecast. Tô falando só de igreja aqui não, tô falando do ímpio geral. This todo is a ímpio. demonstration of Vai Wirecast. me dizer, o ímpio é justo? Ah, This não, is a mas tem muito demonstration ímpio aí que of é gente Wirecast. boa demais. O cara é justo, o cara é isso, o cara é aquilo.
né? Ele é isso, ele é aquilo, mas a justiça dele nunca se compara a Deus, e muito menos a justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Para ele ser aceito por Deus como justo, ele tem que pegar a justiça de Deus, o próprio Jesus. Se ele não tem a justiça de Deus, então ele não é justo porcaria nenhuma. Ele é justo a essas leis temporais desse mundo, aos costumes da sociedade. Perde Deus a imundice, por quê? É só na linha horizontal, ele é justo horizontalmente, só nas suas relações interpessoais ao ser humano, só na sua subserviência às leis do homem, não às leis de Deus. E a lei do homem, ela é temporal. Tem leis que tinham de 1700, não existem hoje. Tem leis que tinham em 1800, não existem hoje. Tem leis que tinham no ano 2000, não existem mais hoje. É temporal. Malícia, avareza, maldade. Ah, não, o homem nasce bom, né? É o meio que o corrompe. Quem falou isso? A Lavoisier não é. É um francês. Qual francês que é? Qual francês que é? Um francês falou isso. Voltaire, isso mesmo. O meio é produto do meio. Não, o homem nasce mal, é maldade. Fala também. É só você descobrir o seu... Entendeu? É isso. Nem eles explicam. Cheios de inveja. Cheio de inveja. Ô, irmão, que tem crente invejoso. Não sabe que é invejoso. Tá andando na rua. Falar nisso, eu vi uma Ferrari ontem. Deu nem vontade de parar. Os invejosos passam. Glória a tu, posse. Tira da mão dela e põe na minha mão, Senhor. Inveja pura, meu amigo. Êxodo 20 fala para você não desejar o quê? Nada do seu próximo. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Oh, meu Deus do céu. Eu dei um coice da Ferrari. É um jumento, né? É um coice. É um jumento, né? Ah, não. Pelo amor de Deus. Eu ia lá. Eu devia ter gravado um vídeo. Tava assim. Tá vendo? Eu tomo posse da Ferrari. Não, não devia ter gravado um vídeo. Homicídio. Quem mais mata no mundo? O homem. É o homem. Quem mais mata é o homem. Se nós não formos contabilizar a morte de formiga, né? Mas quem mais mata é o homem. O homem mata o homem. Ah, não, nós temos feminicídio, temos homicídio, nós temos matricídio, nós temos mortes por homofobia. Não, tudo é homem matando homem. Ser humano matando ser humano. Com facada, paulada, com pedrada, com atropelado, com fogo, com a mão, com o pé, com a cabeça, com tudo, mata com tudo. Se não tiver nada na mão, mata com a mão. Ué. E mata rindo. Atira para ver de que lado cai. Isso é demônio que faz isso? O homem que faz isso. Não é demônio, é o homem que faz isso. É o homem que derrama sangue. O homem tem prazer em derramar sangue. Ele corre para derramar sangue. E acha legal. Acha bonito. Você vê vídeo na internet, o cara fala assim: eu não me arrependo, eu faço de novo. Eu saio daqui e faço de novo. Igual o cara... O cara dando entrevista, fala: não, se eu sair de lá, eu mato mais. Fulano já pode esperar que eu vou matar ele já. Não arrepende, não. E aí vem os outros homens que querem defender a raça humana e fala assim: trataram você mal lá na cadeia, os policiais te bateram? Como foi que te trataram lá? Nós vamos denunciar quem te prendeu, quem te espancou. Que era, na verdade, tampar o sol com a peneira. Exaltam a injustiça. Isso é iniquidade. Quando se exalta a injustiça, é iniquidade. A sociedade está podre. Não tem político que dá jeito nisso, não tem jeito. Já está ladeira abaixo. É uma betoneira cheia de concreto, sem freio, ladeira abaixo. Quero ver parar um negócio desse. Não para. Homicídio, contenda, engano. Engano de tudo quanto é forma. Nós temos engano na escola, temos engano na igreja, temos engano na política, temos engano na medicina, temos engano em todos os estratos da sociedade. Nós temos engano, temos a mentira. O mundo é regido pela mentira. O mundo quando nós pensamos em mentira, só lembramos de político, né? Lembra um pouquinho de tu.
This is a demonstration of Wirecast. Lembra de tu um pouquinho. Regido pela mentira. This is a demonstration of Wirecast. Tudo. Às vezes nós não falamos a mentira, mas vivemos a mentira. Negamos a nossa realidade. Não sou assim, não. Eu sou uma ótima pessoa. Eu sou uma pessoa linda, uma ótima pessoa. As pessoas que não me eu sou o melhor de tudo que eu vejo. De todos que vivem a minha presença, eu sou a melhor pessoa. Desce daí, você vai machucar feio quando você cair. É isso. Ninguém. Malignidade. Malignidade é se associar à maldade. Temos a malignidade social, malignidade de pensamento, a malignidade espiritual. Quem invoca os demônios, quem se associa aos demônios, são os cachorros, os gatos, na noite de lua cheia? São os homens. O ser humano se associa aos demônios. Faz uma parceria que já dura 6.000 anos. Parceria que tem funcionado, muito bem funcionado. Nós vemos isso em tudo quanto é lugar. A malignidade humana, a malignidade de Satanás. O engano de Satanás, junto com a malignidade, faz um estrago feio. Ele entra na sociedade como cultura, como verdade. Entra na igreja como nova revelação. Entra na igreja como modus operandi de Deus. Não, Deus age assim. Viu? Quando você cantar uma música e você respirar fundo e falar assim, oh! O Espírito Santo manifesta. Dê um brado de vitória ao Senhor. Porque o Espírito Santo geme em nós. Então, fazer cara de quem está gemendo. This is a demonstration isso of é malignidade, isso é malignidade. Você pode até discordar no seu coração, mas é malignidade. This is a demonstration of Wirecast. Deus nos criou para sermos nós, sermos gente, sermos perceptores. Estamos de olhos abertos, percebendo tudo à nossa volta. Não existe transe na igreja, não existe transe. Isso é maligno. Qualquer transe, qualquer fuga da realidade dentro do evangelho é maligno. Qualquer entorpecimento de pensamento é maligno. Qualquer proibição de confrontação consigo mesmo é maligno. Paulo fala, examinai vós mesmos. E se ainda estás na fé, ele manda confrontar você. Você se confrontar a você mesmo. Não, se você pensar que você está desviando, isso é do diabo, repreende. Não, Paulo manda e o Espírito Santo faz isso conosco. Fala assim, camarada, dá só uma comparação em você. O que está acontecendo com você? Olha seus pensamentos. Olha o que você tem pensado. Olha seu coração como está. Vigia, crente. Aí você fala, epa, estou indo por caminhos que não devia estar andando. Minha cabeça está indo para onde devia estar andando. Na religião não existe isso. Não, hoje o foco da igreja é social, é a sociedade. Nós queremos agora homens vitoriosos na sociedade. O desemprego é um problema, a falta de dinheiro é um problema, a crise é um problema. Mas o problema maior é a salvação. A igreja ora, a igreja trabalha para isso, para solucionar isso também. Mas não é o social, o foco da igreja não é o social. O social é o fruto, é o sobejo, é as migalhas que caem da mesa do dono. A igreja serve o pão na mesa, as migalhas é o social. As migalhas que vai atender outros povos, outras culturas, outro lugar. Não se pode tirar o pão do que dá e dar para outro. Isso não se pode gastar o tempo que tem para a igreja com outras coisas. Mas eles fazem isso hoje. Lançam fora o pão, os pães dos cachorrinhos. O tempo que se tem de falar de Jesus, vamos tratar de cachorro abandonado, vamos tratar de não sei o quê, vamos tratar de não sei o que lá mais, e esquece o evangelho. Lançam o pão dos cachorros. Outra. A descrição, volta lá. A descrição do homem que vai se manifestar sobre ele o quê?
O ímpio também é assim. This is a demonstration of Wirecast. Sendo murmuradores, detratores, This is aborrecedores a de demonstration of Deus. Deus está satisfeito com a humanidade? Mas ele amou o mundo de tal maneira? of Wirecast. Não está satisfeito. Amou a criação. This is a Aborrecedores de demonstration Deus. of Wirecast. O mundo aborrece a Deus. Deus viu que a criação era boa lá em Gênesis. This Depois, is a demonstration depois of Eva Wirecast. e Adão faz a burrada. Então se tornam aborrecedores de Deus. This is a demonstration of Wirecast. Uma criança de 8 anos aborrece a Deus. De 10 anos aborrece a This Deus. is a demonstration of Wirecast. De 5 anos, conforme for, aborrece. De 3 anos, conforme for a consciência de vida que ele tem, This is ele a aborrece a Deus. demonstration of Wirecast. Quando ele desobedece os pais, aborrecedor de Deus. Demonstration of Wirecast. Um adulto aborrece a Deus. Deus está aborrecido. This is a demonstration Quem é pai of aqui sabe Wirecast. quando o filho te aborrece. O dia perde o sentido. This is a demonstration of Perde o Wirecast. sentido, dá uma angústia, uma raiva. Não sei se sabe se é raiva, se é tristeza, não sabe o que é. This Estamos is a aborrecidos. demonstration of Wirecast. Quando você tem um aborrecimento qualquer, não só filho, um aborrecimento qualquer no dia a dia. This Você is a perde o dia. demonstration of Wirecast. Aborrecimento no trabalho. Você pensa assim, mas que This is a porcaria. demonstration Por que of eu saio da cama Wirecast. hoje? Quando você ouve algo que te aborrece, quando você vê algo que te aborrece, This sem is tristeza, a é demonstration ruim e nós of aborrecemos, a Wirecast. humanidade aborrece a Deus. Mas o pessoal fala que This Deus is a ama. demonstration Quando of até o ímpio, Wirecast. quando canta, Deus ouve o louvor, igual tinha correr um vídeo no Facebook de um travesti This is a todo transformado, demonstration of Wirecast. pede a oportunidade da igreja para cantar um louvor e canta um louvor. Ah, Deus recebeu o This louvor is a dele. Onde? demonstration of Wirecast. Salmo 5:5, Deus odeia quem pratica a iniquidade. This Abre lá, is a Salmo 5:5. demonstration of Wirecast. Não, Deus This ama todo is a mundo. É, meu demonstration amigo. of Wirecast. Quando você parar de ler o Salmo 23 This e ler is a outra coisa, você vai ver. demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Os loucos não pararão à This tua is a vista. demonstration of Aborreces Wirecast. a todos que praticam a maldade. Então, This is a Deus demonstration of odeia o Wirecast. pecador? Isso não está na Bíblia, não? Não. This Está na Bíblia, is não. a demonstration Se Deus fizesse of isso, Wirecast. então, Débora, ele não amarrava os pecadores, amarrava de pé e mão, gastava tempo em amarrar e This lançava no is a inferno. demonstration Quem que é que ele of lança no Wirecast. inferno? Não, quem ele lança no inferno? O pecador. This Como é is que a fala que Deus ama o demonstration pecador? Ah, não, eu of te amo Wirecast. tanto, mas vou te lançar, meu Deus. Pá! Não, toma aí, rapaz, ó, você merece This is isso. a demonstration of Wirecast. Isso que ele faz. Não, mas nós This is a demonstration né? of Tem que se adaptar à Wirecast. nova sociedade. Um novo modo de pensar humano, um velho modo, né? This is a demonstration of Wirecast. Sendo murmuradores, detratores. O que é detratores? O que é detrator? This is a demonstration of Wirecast. Detrator é que distorce o retrato. Distorce você. This is Rafael, a demonstration of Wirecast. Isso que é detrator. This Na is verdade, a se encaixa em demonstration of não Wirecast. levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Se encaixa nisso. This Ah, is eu a vi, rapaz, eu demonstration fui- of Wirecast. Misericórdia naquilo lá, pá. Detrator. This is a demonstration of Wirecast. Aborrecedor de Deus, injuriadores, soberbos. This is a Presunçosos. demonstration of Wirecast. Sabe o que é presunçoso? Eu querer ser algo que eu não sou. This is a demonstration Olha, tá of vendo aqui, rapaz? Eu Wirecast. sou um giro de Deus. E eu falo contigo esta noite. This Se is tu a não me obedeceres, demonstration of ah, Wirecast. Jesus. Igual essa semana, um This camarada is a bateu no peito com um pano de saco, demonstration of Wirecast. chamando ele de velho do saco. Ele vestido de saco, falou que quem falasse mal dele This estava is a amaldiçoando o demonstration nome of de Jesus. Wirecast. E que bom. Os discípulos, os apóstolos, This is a falaram com Jesus: demonstration olha, o of pessoal de Wirecast. Samaria lá não te recebeu. Podemos pedir fogo, podemos pedir fogo do This céu que cai is a sobre eles e demonstration consuma a of cidade? Wirecast. Jesus fala assim: vocês não vão fazer isso não. Vocês nem sabem de que espíritos vocês são feitos. This is a conheceram ainda o que é demonstration quem of vocês. Wirecast. Mas eles querem amaldiçoar.
Inventor de mar desobediente aos pais e às mães. Então, é desde a tenra idade. O ser humano já é assim. Você, com 40 anos nas costas, isso aqui se encaixa em você? Nem tanto, porque você não convive tanto assim. Você já tem isso. Mas ali, quando cai lá na mais tenra idade, isso aqui, ó, é desde quando nasceu. Por exemplo, uma criancinha de 2 anos pode ser adulta? Pode ser detratora? Difícil. Injuriadora? Soberba, presunçosa? Então fala assim, isso aqui é só para adulto. Mas quando cai desobediente de pai e mãe, uma criança de 3 anos pode ser desobediente de pai e mãe? É desde uma tenra idade. Desde pequenininho, o homem já aborrece a Deus. Pequenininho. Rafael se desobedeceu, só o corpo não estava, Rafael. Não, Rafael, não precisa apanhar, não, Rafael, não. This is a demonstration of Wirecast. Desobediente a pai e mãe, nécios. O que é nécio? This is a demonstration of Wirecast. Burro! Esse cavalo é muito burro. É? Nécio, é burro. Nécio é aquilo lá que você explica e não entende, porque não quer entender. This is a demonstration of Wirecast. Nécios. Vocês estão vendo, explicando, vocês não entendem. Você vai, o cara não vai. Foi fono, acabou não indo. Infiéis dos contratos. Ah, tem isso no Brasil? Vamos dentro do nosso país. Não, todos os contratos são levados a término, né? Infiéis dos contratos. Sem afeição natural. Ele tem que ser fiel no contrato do aluguel. Pagar o aluguel, diz não é contrato não. Sem afeição natural. Você está vendo? Qual seria a afeição natural hoje? A afeição entre pais e filhos, esposa, homem e mulher, né, principalmente. Homem e mulher, primeiro homem e mulher. Mas hoje homem com homem, mulher com mulher, não é a afeição natural. Os pais matam o filho matam o pai. Onde está a afeição natural? Então, quando se corrompe, presta atenção nisso, apaga para mim, Sara. Quando se corrompe a afeição natural, quem tem animal em casa aqui? Animal em casa. Quem tem? Passarinho, qualquer animal. Você vê a afeição dele, né? Quem tem casais de animal em casa aqui? Um casal de animal que tem filhotinho. Você vê que eles cuidam dos filhotes. Você vê que eles zelam pelo filhote. Se uma pessoa estranha chega lá e passar a mão no cachorrinho, fica feio. A afeição natural, então, está nos animais, está na natureza. Na natureza. O que eu vi? Ah, uma coisa que eu não sabia. Lá em casa um dia eu pus um aquário. Achava que peixe era bicho burro. Peixe não pensa, não, isso aí é estranho, não tem nada. Não pensa. Pus um aquário. Lá tinha alguns peixinhos bonitinhos, tinha um beta, tinha outros. E um dia eu pensei assim, isso aí nem liga para nós. Mas um dia eu estou sentado no sofá e ali o aquário, onde a Oriana está, eu sentado no sofá. Quando eu olhei, todos os peixes estavam virados para mim. Eu fiquei, né, você lembra disso, né? Eu falei, peraí. Eu falei, deve ser coincidência, alguma coisa. Eles olhando para mim. Eu levantei e fui andando, eles foram virando, me acompanhando. Onde eu ia, eles estavam olhando. Aí eu ia para a cozinha, eles ficavam esperando. Quando eu voltava, ele chegou, olha aí. Ele voltou. Aí eu ia dar comida, só deu abrir o negócio. Se eu pegasse a vasilhinha de comida, eles já subiam para a água, esperando a comida. Então não é burro, não. Eu dava comida, eles comiam, depois estava comendo. Você deu comida para nós. Eu achava que peixe era burro, que não via do lado de fora do aquário. Eles enxergavam do lado de fora do aquário. Enxergavam, me viam, me reconheciam como aquele que dava para ele. A afeição natural. Eu não ensinei isso para ele. Eu não ensinei peixe. Vai lá, peixe, pula, rola, deita, joga água. Não. Aprenderam naturalmente, porque dá afeição natural. Até quem viu o vídeo daquele leão. Ai. Eu estou com os pontos na cabeça. Do leão. Os caras criam o leão há muitos anos. Depois que o leão está grande, eles soltam na África. E ficam acho que 5 anos sem ver o leão. Né? Depois eles voltam para visitar o leão. O leão vê os dois e vem correndo e pula, eles abraçam. O leão, grandão já, adulto, abraça os dois, ainda vai puxando eles.
para ver o que é a família dele. Que ele tinha uma lioa com os filhotinhos. Então ele vai andando e chamando para vem cá para vocês verem meus filhotinhos. Então isso na natureza, na engrenagem social, que faz a sociedade funcionar, que faz as famílias funcionarem como famílias, que faz o pai amar a esposa, amar os filhos, que faz essa afeição dos filhos com os pais, que faz um homem amar a sua pátria a ponto de lutar numa guerra por ela, que faz um homem amar a cidade, que faz um homem amar o seu próximo. Estou falando de ímpio. Ímpio ama o próximo, ama o país, vai numa guerra, a família luta, ele quer o melhor. Isso tudo é chamado graça comum. A graça comum, que é para todo mundo, permeia o mundo todo, um amor que Deus derrama sobre a criação dele, para que o homem não seja destruído por ele mesmo. Sustenta a sociedade. A sociedade ela não surge porque alguém idealizou uma sociedade. Não, ela surge no seio da família. Ela surge em grupos que se ajuntam. Aí começa a surgir, não, vocês estudaram isso na escola, começa a surgir as tribos. Depois, o primeiro país organizado do mundo foi qual? Portugal. O primeiro país onde deixaram de ter cidades-estados e se tornaram como um país foi Portugal. Se uniram debaixo da mesma língua. Isso é a graça comum de Deus. É isso mesmo, sabe? Foi Portugal? Foi Portugal. Eu estudei há muitos anos atrás, né? Quando a gente acendia fogão com pedra, né? Eu estudei isso. Mas isso tudo é a graça comum, é que dá ao homem a afeição a outra coisa. Então, quando nós temos os Romanos que falam que o homem não tem afeição natural, é como a graça comum de Deus fosse privada dele. Deus tira a graça comum de tão ruim que a pessoa é. Aí ele mata um outro homem come a língua, congela o outro homem para comer depois. Mata filho, o cara mata a namorada grávida de 7 meses. Então a criança já existia. O cara corta a cabeça da namorada, da mãe do filho dele e vai para a delegacia carregando. Anda 17 quilômetros e chega num delegado aqui, ó, matei minha namorada e põe a cabeça da namorada em cima da mesa do delegado. Sem afeição natural. Psicopatas, sociopatas, pior do que animal, pior do que bicho. E ai se ele foi repreendido por alguém e mata. Deus retira a graça comum dessa pessoa. Deus cria fulano. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration então o que acontece? Deus tira a graça e fala, não, deixa. A graça comum dá o quê? Condição de vida à sociedade. Volta o texto mim. Sem afeição natural. Então, a coisa comum é ter afeição. Sem afeição natural, irreconciliáveis. O que é irreconciliáveis? Não perdoam. Não tem capacidade de perdoar, não tem capacidade de voltar atrás. Não tem capacidade de fazer nada. Irreconciliáveis, principalmente com Deus. Recusam a reconciliação com Deus. Está falando aqui. Não é reconciliação só na horizontal, não, na vertical também. Nunca vai se reconciliar com Deus. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar a graça dele agir no coração do cara. Assim como fez com o Faraó. Coração duro. O que Deus falou? Eu endureci o coração de Faraó. Esaú. This is a demonstration of Wirecast. Esse aí nunca vai se reconciliar comigo. Porque eu já vi o futuro dele, não vou perder meu tempo. Deus não perde tempo com ninguém, não. Mas Deus perde tempo. Não, eu vou insistir.
Deus está fugindo de mim. Está fugindo de mim? Que é isso? Não This is a existe, não. demonstration of Wirecast. Sem misericórdia. Sem This is a misericórdia. demonstration of Nós vemos exemplos Wirecast. de misericórdia na guerra, né? Exemplos sem misericórdia, nós vimos lá, né? Nós estamos This vendo is agora a contra os demonstration of cristãos. Wirecast. Sem misericórdia. Mas nós vimos também, né? No nosso lugarzinho mais pequenininho que This existe is no a mundo, que é o nosso demonstration coração. of Wirecast. Nós não temos misericórdia. Nós não, misericórdia This é is a entender a outra demonstration pessoa. of Wirecast. É entender os motivos e razões e circunstâncias em que ela é do jeito que ela é. This Que ela is a falou do que demonstration ela of falou. Wirecast. Por que ela está agindo assim? Se colocar no lugar. This is a Não, fulano veio demonstration assim of é porque está Wirecast. passando um problema na vida. Eu vou ter misericórdia dele, eu vou ser longânimo, eu vou This suportar. is a Não, demonstration isso é um of vagabundo, isso é Wirecast. ordinário, isso é um filho do cão. É não ter This is a misericórdia com ninguém. demonstration of Wirecast. É medir todo mundo pela sua justiça, pela sua própria justiça. This is a demonstration of E você é Wirecast. muito justo. Você é muito justo. This is a demonstration of Wirecast. Vamos parar por aqui. Bom, This is a Verso demonstration 32 of encerra todo mundo. Wirecast. olha o que fala no verso 32. Coloca todo mundo na mesma caixa, fecha a This tampa is a e bota o demonstration cadeado. of Wirecast. Os quais, conhecendo a justiça de Deus. Lembra que lá no fundo ele fala? This is a No começo ele fala? demonstration O of que de Deus se Wirecast. pode conhecer, Deus se manifestou a eles. O que? Conhecendo a justiça This de is a Deus. demonstration A justiça of de Deus quem é? Wirecast. Tendo conhecimento da justiça de Deus em Jesus Cristo. Tendo This conhecimento da is a justiça de Deus, que Deus é demonstration of justo. Wirecast. Tendo conhecimento da justiça de Deus, porque ela a justiça humana, se a justiça This humana é um is a reflexo da justiça de demonstration Deus. of Wirecast. Conhecendo que tem algo que Deus julga o certo e o errado, This is a demonstration são dignos of de morte Wirecast. os que tais coisas praticam. São dignos de morte o que? Tais coisas This is a praticam. demonstration São of dignos de quê? Wirecast. De morte. Mas não morte física só não, morte espiritual. Não This somente is a fazem, demonstration of Wirecast. eles não somente fazem isso, mas consentem com quem as faz. This is a demonstration of Wirecast. É o aceitar ou ficar calado. Fica calado, não, eu vou ficar calado. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Ô, rapaz, eu gosto de pegar uns caras assim para explicar. A This Bíblia is a é elitista. demonstration of Wirecast. Elitista. Elitista é o quê? Para a igreja. É para a elite da criação. This is a Ah, você acha ruim de demonstration falar of isso? A Wirecast. igreja é a elite da criação. Quem você salva é a igreja, não é a humanidade. This is a Não é a humanidade. Não está na Bíblia que Wirecast. a humanidade vai ser salva. Fala da igreja. Da igreja. This is a Mas é uma demonstration of elite Wirecast. que se envergonha de ser elite. O certo é se envergonhar. This Bater is a no peito e falar, tem demonstration misericórdia of de mim, Senhor. Wirecast. Não é uma elite que fala, ah, glória a Deus, eu This sou o is a melhor dessa demonstration terra. of Não, fala, Wirecast. misericórdia, Senhor. Por que eu? Tem tanta gente melhor do que eu, é por aí. Eu sou tão ruim. This is a demonstration of Wirecast. Esse é o pensamento da elite, que é a igreja. Sou tão ruim. Por que o Senhor faz isso This comigo? is Por a que o Senhor me dá a demonstration oportunidade de of conhecer o Senhor? Wirecast. E eu não busquei o Senhor. Por que o Senhor me buscou? This is a Eu não queria, demonstration eu of falava em mim, eu não Wirecast. quero Deus. De repente o Senhor se revela e me pega, me bota em cadeias e me põe para servir o This Senhor. Eu is a falo, que bom é servir o demonstration of Senhor. Mas não era Wirecast. para mim estar aqui. Esse é o pensamento da igreja, do cristão. This is a O cristão que fala assim, demonstration of oh, Wirecast. nós vamos transformar esse mundo pelo poder que Deus concedeu a nós, igreja. Epa, This is a lugar. demonstration of Wirecast. não somente quem faz, mas This is a consente que as faz. demonstration of O Wirecast. que é consentir? Aceitar, concordar, se calar. This is a demonstration of Wirecast. Então, se você omite o combate a isso, você está encerrado. aqui. This is a demonstration fechado of aqui. Wirecast. Só não fazer nada. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Eu já falei a posição minha de gay, This né, is a demonstration of a respeito Wirecast. dos homossexuais. A igreja aceita homossexuais, não This is a homossexualismo. demonstration of Wirecast. Homossexual nasce igual adúltero nasce.
Igual adúltero. O adúltero nasce adúltero. Ele nasce safado. Ele não desenvolve a safadeza. O gene da safadeza está nele. Igual o gene do homossexual. O cara já nasce homossexual. Eu creio que tem gente que nasce e a gente se torna homossexual. Tem gente que nasce safado e tem gente que se torna safado. Se um adúltero sentar ali e um homossexual sentar ali do lado, os dois são iguais, o mesmo pecado. E sentar atrás um mentiroso e um avarento do outro lado. Agora, os quatro têm que deixar a prática. Se não deixar a prática, a porta da rua se mentir da casa. Não vou tolerar um homossexual com homossexualismo, o adúltero adulterando, o avarento sendo avarento, cometendo avareza, e nem o mentiroso continuar mentindo. Não tem jeito, aí. O que Paulo fala? Aquele que mentia, não minta mais. Ué, a atitude é a mesma. Não é que entrou um cara desmunhecado aqui, não. Bota esse cara pra fora. Não, vai sentar, vou ver a palavra, você se converter, se arrepender e tomar jeito, tomar cumprimento de homem, né? Aí sim. E não vai fazer turminha. E ai dele se fazer turminha com o rapazinho para comer pizza toda semana. Ai dele. Ficar, ai irmão, que bênção, eu gosto de você aqui. Ah, sai fora, rapaz. Vocês têm que ser homem também. Vai, sai fora, desencosta. Nem minha namorada faz assim. Não vê você não, ué. Ué, tem que tomar jeito de homem. Ninguém fica lisando ninguém aqui dentro. Ué, não vou sentir não, ué. É sério, ué. Porque eles acham que o gay chega na igreja e pode continuar sendo gay. Um rapaz escandaloso. Não. Morreu 32, né? 2 é o último, né? Tá. Paramos aqui, continuaremos semana que vem. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Continua semana que vem. This is a demonstration of Wirecast. A essência da condenação humana. Nós falamos muito sobre a condenação, sobre o processo. Nós estamos conhecendo o porquê do processo que Deus move contra a humanidade. O porquê. Não é porque a humanidade é boa, que Deus é um Deus tirano. Não, ele tem motivo, causa e circunstância para mover esse processo. E além disso, ele tem o poder e autoridade, só ele tem o poder e autoridade para mover esse processo contra o homem. Nós estamos estudando aqui causa, motivo e circunstância. E o homem está sendo condenado. Os autos do processo que eu falei estão disponíveis. This is a demonstration of Wirecast. Quem quer ler os autos do processo? Quem aí quer ler os autos? Manda alguém ler a Bíblia. Nem crente. Nem crente quer ler. Nós não vamos ser julgados por isso aqui, não. Pelo contrário, nós vamos ser justificados pelo que está aqui. Nos autos do processo consta: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas quem anda segundo o Espírito e não segundo a carne, não tem condenação para ele. Então ele fala: todos pecaram, mas tem alguém que não está incluído nisso, que é a igreja. Isso o processo fala. Quem duvidar de você, fala, vai ler os autos do processo que está movendo, Deus está movendo. Você nunca lê os autos. Que autos? Lê a Bíblia, meu amigo. Você vai escutar, de qualquer forma, se você não ler a Bíblia agora, no juízo final, no trono branco, eles vão ler para você. Com voz de trovão. E aí você vai se borrar todo, se lá tiver, né? Se a gente se borrar, vai se borrar todo. Já pensou Deus chamando o cara, falando assim, vem cá, fulano. Olha aqui, o que diz aqui? O que diz aqui? O salário do pecado é a morte. Você pecou, fulano? Eu pequei, morte. Acabou. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É para sempre fazer um paralelo. Igreja e mundo, igreja e mundo. O salário do pecado é a morte? Mundo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. As duas coisas. O salário do pecado é a morte em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Jesus é o juiz. E também, mas o dom gratuito de vida eterna em Cristo Jesus. As duas coisas em Cristo Jesus. Curva a sua cabeça. This is a demonstration of Wirecast. Deus de toda a eternidade, Senhor de todo o universo, de todas as coisas. É, Deus, a Ti que dirigimos nossas vozes, ó Pai amado, em nossos corações, nossos pensamentos.
Não estamos, ó Pai amado, clamando a um Deus surdo, moco dos ouvidos, não. É um Deus vivo, um Deus que ouve. Que é capaz, ó Pai, de ouvir nosso clamor essa noite, de ouvir o nosso coração, de ouvir, ó Pai amado, nossas dúvidas, nossas dores, de ouvir as nossas petições, de ouvir, ó Pai amado, ó Deus, tudo que passa em nosso coração, o Senhor está ouvindo agora, meu Deus. Até os pensamentos que essa palavra despertou, Pai, o Senhor está ouvindo. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Misericórdia, Deus amado, das nossas vidas, misericórdia do nosso coração tão duro, da nossa mente, ó Pai amado, tão confusa, do nosso coração tão, Deus amado, como num barco no meio da tempestade, nosso coração oscila às vezes, ó Deus, tem misericórdia de nós. Firma nossa fé, firma nossa rocha, ó Deus, foca nossa mente em Ti e em Ti somente. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Misericórdia de nós, Senhor bendito. Nós lemos sobre a condenação da humanidade, ó Pai amado, e pela Tua misericórdia o Senhor está nos isolando, Pai. Está nos colocando à parte. Não porque somos alguma coisa ou que merecemos algo, não. Porque o Senhor fez em nós a obra. O Senhor fez em nós, ó Pai, a obra que ninguém faz. Que não tem remédio, não tem, ó Deus, tratamento, ó Pai amado, não, Deus, na humanidade, mas vem do Senhor, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai amado, por experimentarmos Tua graça, experimentarmos Teu amor, experimentarmos o Teu conhecimento. Agradecemos ao Senhor e ao Senhor somente, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Aí eu pergunto a você, você já deve estar até pensando, por que eu pergunto isso? Mas eu quero que fique gravado em você, o quanto você pretende conhecer de Deus. Quando você pretende se aprofundar no conhecimento da palavra, do conhecimento do Senhor. E eu te faço um aviso que quanto mais você conhecer de Deus, as suas certezas, as suas convicções, elas vão ser todas trocadas. Deus vai anular um monte de convicção que você tem e vai colocar a verdade dele no lugar. Não vou falar que você tem que querer. Não vou falar que você tem que aceitar. Ele vai fazer isso. Independente de você querer ou não. Desde que você ouça a palavra e o Espírito Santo trabalhe em você, isso será um processo doloroso. Ouvir a palavra é doloroso. Produzir fé é doloroso. Mas não preocupa não. É só nessa vida que tem dor. Porque uma vida de glória te espera do outro lado. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Você que vai trazer sua oferta à frente, você pode ficar à vontade. Nós vamos estar tocando a música e depois vamos orar junto. Em nome de Jesus. Deus que não em ti, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser usados. E a esperança está nas mãos do grande eu sou. Seus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não engana em ti. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança. This is a demonstration of Wirecast. Senhor Jesus Cristo, não oramos, ó Pai amado, por ofertas, ó Pai, oramos pelo Teu povo, Deus. Oramos, ó Pai, pelas nossas vidas, ó Deus Santo. Senhor, esse país, ó Pai amado, tem se mudado, ó Pai amado. Nós esperamos, ó Pai amado, dias de luta, Senhor bendito, mas esperamos do Senhor, ó Pai amado, a solução para a nossa vida, Deus. O cuidado, Deus, vem do Senhor, ó Pai. O cuidado sobre nós vem do Senhor, ó Pai amado. Abençoa, Deus amado, nós que trabalhamos, ó Pai, para ganhar o pão com o suor do nosso rosto, ó Pai.
nossas irmãs que ficam em casa, Pai amado, nossos filhos que estudam, Pai Santo, os irmãos, ó Pai, que procuram um emprego, uma colocação, Pai amado. Deus, tudo que nós fazemos, ó Pai amado, porque somos teus, ó Pai amado, pedimos tua graça e tua bênção. Te pedimos no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar encerrando. Queria despedir dos irmãos que estão nos acompanhando fora, nos acompanhando pela internet, né? Queria pedir aos irmãos de Belo Horizonte que nos acompanham pela internet para dar uma visitinha para nós aqui, deixar de acompanhar pela internet. Vou chamar você de preguiçoso, né? Para você vir aqui. Tem os irmãos que nos acompanham fora, né? Vou chamar você para estar aqui com a gente. Amém? Né? Deixa a internet só para os irmãos de longe. Você que está em Belo Horizonte, vem visitar a gente aqui em nome de Jesus. Deve ter uns 15 que nos acompanham pela internet aqui em BH. Fala coisa, vem pra cá, ué. Pega um ônibus, pega um carro, comunica um com o outro, faz uma caravana e vem pra igreja. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Nós também que estamos aqui, estamos encerrando. Graças a Deus, pedimos oração para Nelimar, que está ficando em casa, está meio fraquinho. Os irmãos que puderem visitar ela, pode ir lá, ela recebe vocês lá, vão lá que ela vai ficar muito feliz. Só amanhã que ela não vai estar lá, eu acho, né? Amanhã, acho que amanhã vai buscar um exame amanhã. Então nos abençoe, esteja intercedendo por ela, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, vamos encerrar, vou até fazer uma oração por ela, vamos encerrar em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, no teu nome, Pai amado, nós intercedemos aqui pela irmã Nelimar, ó Deus. Não apenas por ela, Deus, que se encontra enferma, mas por Deus, todos os nossos irmãos, ó Pai amado, que se encontram, Deus amado, enfermos, ó Deus. Estenda a tua mão poderosa sobre eles, ó Pai amado. Estenda a tua mão, Senhor bendito, e faça, Senhor amado, a tua obra na vida deles, ó Pai amado. Tira, Pai amado, essa dor, essa doença, essa fraqueza, Pai amado. Restaura a vida deles, ó Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Pedimos, ó Pai amado, que o Senhor venha, Deus amado, com ânimo, com graça, com cura sobre eles, conforme a tua vontade. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Quanto a nós, ó Pai amado, saímos daqui, ó Pai, não na tua presença, mas desse recinto, ó Pai amado, certo, ó Pai amado, que estaremos, ó Deus, quando colocarmos o pé do lado de fora, Pai, encontraremos, ó Pai amado, o mundo como ele é, Pai amado, sem, ó Deus amado, sem pano, sem véu nenhum, nós encararemos o mundo do jeito que ele é, ó Pai. Tem misericórdia de nós, sustenta a nossa vida, nosso coração, nossa mente fique firme em Ti. Nós te pedimos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.